Hoje trago-vos então um tema muito relacionado com o crédito comercial. Este tema vou começar por abordá-lo apresentando-vos uma amostra de uma base de dados que é da Accessor, que nós chamamos o Atlax, e nesta base de dados temos em tempo real experiências de pagamento dos clientes dos nossos clientes, ou seja, de toda a carteira de devedores. E o que vos trago aqui, desde logo, é aqui mostrar-vos em tempo real o comportamento da dívida. Podemos desde logo observar uma degradação nestes últimos 2-3 meses, ou seja, tivemos uma recuperação no início do verão e a partir de julho voltam os dados a degradar-se. E trago esta temática porque realmente o crédito e as condições financeiras que os gestores dão e trazem aos seus clientes e que os fornecedores trazem aos seus clientes são muitas vezes a única forma de fazer negócio B2B. Nós vamos aqui olhar muito rapidamente, a título de introdução, sobre a utilização atual da informação disponível na economia e como é que essa informação é tratada pelas empresas no processo do order to cash. Portanto, aqui neste slide temos aqui uma avaliação creditícia que é muitas vezes baseada pelas empresas através de relatórios de crédito. E esses relatórios têm por fontes principais as fontes públicas. E sabemos que estas fontes têm uma dinâmica estática. Portanto, estamos a falar das demonstrações financeiras das empresas, estamos a falar de eventos públicos, de publicações. Depois temos a componente interna, ou seja, os relatórios internos em que posso ver através dos meus sistemas, do meu ERP, do meu CRM, todo o histórico e toda a pertinência sobre o meu cliente e toda a sua potencialidade. E finalmente temos outras fontes. Essas outras fontes até podem ser referências de terceiros. Posso ter aqui uma colaboração com uma empresa de outro setor ou até com o meu gestor bancário. Na cobrança, aqui normalmente as empresas estão muito viradas para os dados internos, portanto têm desde logo mapas de faturação, em que contempla, por exemplo, o prazo expectável e toda esta data, e são mapas que normalmente são colocados de forma empírica. Depois temos a dívida vencida, ou seja, todos estes relatórios que normalmente são geridos em mapas de Excel e que seguem e que ajudam as empresas a priorizar as suas tarefas na cobrança dos seus clientes. E depois, finalmente, temos a parte dos incobráveis, ou seja, quando a dívida atinge um patamar em que eu preciso aqui de recorrer a um processo jurídico de forma interna ou também fazer esse recurso ao serviço externo. No processo Order to Cash tenho que monitorizar uma carteira. Todos os anos, diariamente, mensalmente, tenho uma exposição aos meus clientes, tenho dívida em memória, tenho dívida em dia. Contudo, o meu acompanhamento à carteira não é só verificar se os meus clientes não me pagam. E atualmente a utilização da informação carece de proatividade no acompanhamento da carteira. Os processos dos alertas que se recebe sobre qualquer tipo de evento público fazem com que também, não sendo integrados, fazem com que sejam de utilização algo difícil. Portanto, estamos aqui a falar numa monitorização de carteira, muitas vezes processos internos e a comunicação com alguma dificuldade. Toda esta temática está relacionada, porque se eu muitas vezes avalio um cliente que eu já tive dificuldades em cobrar ou cujos alertas eu já recebi. E esta informação não tratada ou tratada da forma como é feita hoje está muito centralizada no decisor, muitas vezes o CFO, e até por vezes em algumas decisões mais complicadas pela administração. E torna todo este processo de maior dificuldade. Sobre esta informação pública, muito rapidamente, que dados é que existem? Portanto, temos dados públicos, como eu referi há pouco, as IES, as contas, temos os tais dados internos e temos os tais dados de terceiros. Esses são os dados principais que as empresas usam. Mas não são apenas as empresas que usam os dados públicos. E por isso, porque as empresas não têm trabalhado esses dados, recorrem a terceiros.
Dificilmente o tecido empresarial português, dos grandes agentes, que é maioritariamente exportador, não faz um negócio sem utilizar uma garantia com um parceiro financeiro ou com um instrumento de mercado. E aqui estamos a falar de factoring, estamos a falar de seguros de crédito e também estamos a falar em entidades que nos ajudam no dia-a-dia a avaliar o risco relativamente aos dados públicos que eles existem, nomeadamente relatórios de crédito. Obviamente que as empresas usam a relação comercial, obviamente que as empresas vão pedir um cheque ou pedir um método de pagamento para mitigar o risco, contudo, essas garantias e essa mitigação do risco muitas vezes está condicionada também à aceitação por parte de uma entidade terceira, como é o banco, ou como é o seguro de crédito. Deixo aqui 3 slides que eu vos quero apresentar sobre o seguro de crédito. Porquê? Porque Portugal é o 4º país do mundo com a maior penetração de seguro de crédito na economia. Isso faz com que Portugal, as empresas portuguesas estão, de alguma forma, dependentes sobre uma opinião de uma entidade que lhes irá garantir, até um certo montante, uma operação. Isto nos ciclos favoráveis e o que nós temos observado até 2019 e talvez em termos de crescimento versus a última crise, é que este instrumento acabou por ajudar muito as empresas a venderem mais, acabou por ser muito ajustado porque os plafons que eram dados e que são dados são mais do que suficientes e os próprios custos associados são bastante apelativos. Contudo, quando estamos perante um ciclo menos desfavorável, as entidades terceiras também têm o seu próprio modelo de risco, como eu disse, e afeta sobretudo a informação pública e a informação própria dessas entidades, o risco que elas têm perante esses clientes, agregado sobre todos os segurados. E isto, inevitavelmente, em ciclos desfavoráveis, como estamos agora a atravessar, existe um impacto direto. Um impacto sobre os plafons, um impacto sobre os limites e também um impacto sobre o preço deste serviço. Ou seja, financiar os clientes sem um recurso a instrumentos de mercado torna-se muito difícil para o gestor. Se não tem uma aprovação do banco, se não tem uma aprovação do seguro, tem alguma dificuldade em tratar. Porquê? Porque a informação pública é desatualizada, tem as suas limitações. Se olharmos para as contas são antigas, as contas que vão ser agora publicadas em agosto e que foram publicadas durante o mês de agosto são de 2019 e são de um período que Portugal hoje em dia não se revê. É um período pré-crise. Os próprios incidentes judiciais que aparecem muitas vezes são referentes a faturas que podem ter até mais de 6 meses, mais de um ano. E algumas publicações podem não ter muita relevância. Ou seja, esta combinação entre as limitações da informação pública e o desajustamento dos instrumentos de mercado tornam a tarefa ao gestor bastante complicada, em que vai ter que aplicar todo o seu know-how e como olhar com toda a sua informação interna para poder avaliar esse cliente. O que nós observamos é que muitas vezes esse know-how não é suficiente e não é tão assertivo e pouco objetivo para ter uma tomada de decisão diária. Portanto, nós, e então aqui de transição, devemos ser capazes de controlar toda a informação de que dispomos nos nossos sistemas e que dispomos também disponíveis em termos públicos e extrair dessa informação tudo o que é relevante para o meu negócio. Para isso, devemos então apostar na gestão avançada do risco de crédito. Ou seja, não basta só ter toda esta qualidade da informação, eu tenho que também produzir aqui indicadores próprios. Indicadores próprios para poder contrapor com as opiniões de terceiros. Poder controlar quando eu não tenho uma empresa coberta ou de alguma forma com o seu risco mitigado. Poder acompanhar isto tudo. Uniformização e otimização dos meus processos. Quanto hoje em dia temos acesso a muitas tecnologias que nos permitem toda esta componente. E, sobretudo, é uma componente que acaba por ser humana e temos que promover as ferramentas colaborativas. E devemos ser capazes de evoluir para, mais do que medir o risco, poder contribuir com essa medição do risco.
Isto vai começar pela partilha das experiências B2B. As empresas devem começar a contribuir com os seus dados internos. Nós sabemos que é muito difícil, porque, por um lado, é difícil obter informação diária fiável com dados integrados, e nem todas as empresas têm a mesma dimensão tecnológica. Existe uma certa barreira na partilha de informação, e algumas empresas têm uma cultura muito vincada sobre o seu segredo do negócio, e depois existe também esta dificuldade de tratar esta informação. Aqui estamos a falar já de uma informação massiva. E esta informação massiva nós conseguimos observar sobretudo para nós os consumidores. Eu consigo, hoje em dia, graças às partilhas de experiências e das opiniões em tempo real, escolher um ótimo restaurante perto da minha localidade que eu estou a visitar pela primeira vez, comprar um vinho muito bom e sem ter grandes dúvidas, graças a essas partilhas que existem entre consumidores. E essas partilhas não ficam só pela seleção natural do consumidor, porque uma má experiência poderá ter um impacto completamente hoje nocivo. Uma empresa, um restaurante com uma má notação poderá ter as boas demonstrações financeiras, irá perder os seus clientes e poderá ter aqui um impacto negativo apenas com partilhas de experiências em tempo real. Porque a atualização é constante, temos informação ao dia, temos uma avaliação imediata e posso quase até personalizar as minhas sugestões. Eu gostaria que as empresas passassem também a ter acesso a esses dados B2B de uma forma transversal. Hoje em dia, os bancos, e já há muitos anos, os bancos partilham entre si os dados sobre os seus clientes. Todos os meses reportam ao Banco de Portugal e essa informação é uma informação que há 10 anos atrás tinha muito menos variáveis que hoje. Hoje em dia os bancos partilham se calhar 10 vezes mais variáveis de informação entre os seus clientes com os seus parceiros bancários. As telecoms já fazem também há muitos anos uma partilha de bases de dados setoriais, talvez menos relevante. E também temos outras plataformas setoriais, como a Transitários, a própria Amazon, que vai comunicando em cumpridores. Portanto, as empresas deverão ser capazes de usar as tecnologias existentes a seu favor, e aqui já estamos a falar do Big Data transacional. Tirar o proveito do Big Data transacional, usar as tecnologias existentes, tirar o proveito do Big Data transacional, irá trazer um autorregulamento do mercado, um pouco à luz daquilo que nós podemos observar, tanto nas experiências do business to consumer que referimos há pouco, tanto como também a priorização que as empresas dão quando querem assumir os seus compromissos perante entidades financeiras, porque sabem que existe uma punição grande no não cumprimento. E esta abordagem da partilha de experiências poderá ajudar bastante as empresas e também ajudar os cumpridores e ajudar os fornecedores a terem aqui mais confiança nas suas vendas. Portanto, o futuro do crédito comercial passará pela circulação global desta informação. Cada vez mais devemos observar portais agregadores. Deveríamos observar portais agregadores transversais à economia. Não basta saber se um cliente paga bem ou mal a um concorrente meu. Eu quero saber se o cliente também paga bem a outros fornecedores de outros mercados. E isto irá-me trazer transações B2B mais seguras. A título de exemplo, a Accessor desenvolveu um produto que é o Accessor 360, que justamente vem abordar toda esta temática que nós vimos acima, vem complementar toda esta informação e traz aos seus clientes uma capacidade de se tornarem mais independentes de opiniões de terceiros, bem como poderem, de alguma forma, negociar melhor as condições com os seus parceiros e os restantes e escolherem os melhores instrumentos de mercados adequados. O que é que esta plataforma Accessor 360 integra? Integra um conjunto de informações que são personalizadas aos nossos clientes. Que informações são essas? São as informações públicas que falamos, são as informações dos sistemas e são informações comportamentais, através do Atlax. Logo no início mostrei-vos uma amostra de transações do Atlax. O Atlax irá permitir a todos os clientes da Accessor passarem a terem as suas regras próprias e, através destas regras, terem um modelo específico com 3 indicadores de risco.
O primeiro é o RIM, que é o risco de incumprimento imediato, é um indicador de previsão futura. Depois temos um indicador que é o ICP, que é um índice de comportamento de pagamentos, e esse indicador irá-me dizer como é que se comporta o meu cliente comigo, mas também irá diariamente acompanhar como é que este cliente se comporta com a economia. E finalmente, para os clientes da Accessor se tornarem também mais independentes relativamente à sua gestão de exposição com os seus clientes, personalizamos um limite de crédito, que é o limite de crédito da Accessor. Recordar que estes indicadores, se estamos a falar de Big Data transacional, são recalculados e recalibrados diariamente. O que é que isto permite? Permite que, em contraponto com metodologias tradicionais, como usam os modelos genéricos e eventualmente as seguradoras de crédito e outras entidades, o Machine Learning vai permitir às empresas ter ainda mais capacidade preditiva relativamente às suas decisões, relativamente àquelas zonas cinzentas que muitas vezes se revêem quando olham para avaliações de terceiros. A plataforma Accessor 360 é uma plataforma cloud e ela, para além de ter a componente do Atlax e do modelo de risco, também oferece um conjunto de funcionalidades para, dentro da empresa, podermos comunicar melhor e podermos atribuir tarefas e descentralizar de alguma forma algumas decisões sobre gestores e, de outra forma, otimizar e automatizar algumas ações e tarefas relativamente a comunicações com os meus clientes e a decisões que eu tomo no dia-a-dia. Título de exemplo, teremos um módulo de admissão que me dá uma recomendação personalizada com as minhas regras e com os meus indicadores. Posso ter uma monitorização constante dos meus clientes ao dia. Posso saber se um cliente que, apesar de me pagar bem, está a degradar o seu comportamento com outros devedores. E dentro da cobrança, podemos também, através desta plataforma, comunicar com os nossos clientes. Ou seja, revendo todo o processo do Order to Cash, através da plataforma Accessor 360 e toda esta dinâmica de indicadores próprios à medida recalculados diariamente, a gestão do risco de crédito torna-se otimizada. E era isto que eu vos queria mostrar e agradeço-vos muito o vosso tempo e muito obrigado.